Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre minha pequena experiência como nômade digital. Então, para quem não sabe, eu sou nômade digital, só que eu sou um nômade um pouco mais pobre, entre aspas, né? Porque geralmente o pessoal tá viajando para outros países, na Europa, Estados Unidos, Canadá. Eu só fui para um país até agora, eu morei na Argentina por um mês, e tirando a Argentina, eu fiquei viajando aqui pelo Brasil. Então, a minha experiência é mais de nômade local, entre aspas, eu acho, mas não deixa de ser nômade, tá? Eu já conheci pessoas que começaram por bairros, por cidades ali ao redor, e o que importa é você estar em movimento e conhecendo outras coisas, né? Você já parou pra pensar, por exemplo, quantas coisas interessantes tem ao redor da sua cidade e você nunca prestou atenção porque é ali da sua cidade, então você meio que não liga, né? Então, a ideia é você descobrir coisas novas ali a todo momento. Então, eu viajo mais por cidades e entre estados também, enfim. Então, eu vou falar um pouco dessa minha pequena trajetória, como está sendo uma experiência, o que que você precisa saber se você quer chegar nisso aqui também, tá? Então, como eu realmente iniciei minha vida nômade, tá? Na época eu não sabia, mas eu já podia me considerar nômade. O que eu quero dizer com isso? Que teve uma época na minha vida onde eu não trabalhava. A minha renda, a minha maior parte da minha renda não vinha de trabalho digital. Ela vinha de trabalho de fora, né? E teve uma época que eu trabalhava numa empresa, eu era como jovem aprendiz, eu fui demitido dessa empresa. E quando eu fui demitido, foi bem na época ali daquela doença que teve um tempo atrás, que eu não posso falar o nome aqui, mas naquela época eu tive que me virar, então eu comecei a vender doce na rua. Eu vendia paçoquinha em um pacotinho e eu ia vender no semáforo. Basicamente eu vendia ali os doces na rua e no semáforo, mas o que eu não fazia ideia é que aquilo já me podia fazer um nômade, né? Porque eu comecei a vender, porque se você for pensar, um nômade é uma pessoa que não depende de ficar naquele lugar que ele está, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa fixa, que você tem que estar ali todo dia, é ruim para você ser nômade, né? Você pode também tentar outras coisas. Eu já li num livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, que é bem antigo, e ele já ensinava as pessoas que trabalham em empresas fixas a negociar com o patrão para fazer um trabalho remoto, ou você ir 2 vezes por mês na empresa para prestar queixa do que você está fazendo. Claro que hoje em dia é mais fácil, com a popularização do trabalho remoto, fica bem mais simples. Mas caso você trabalhe fisicamente, tá aí uma opção, você pode tentar. Então, naquela época, como já minha renda dependia de mim, ir na rua, vender para as pessoas, falar com as pessoas, eu já saí da minha cidade e fui para outra fazer voluntário. Então, um dia eu decidi passar um tempo fazendo voluntariado em hostels de São Paulo, que é basicamente você trabalhar ali no hostel em troca de acomodação e comida. Então eu ficava lá fazendo um trabalho voluntariado, depois eu saía para poder vender os meus doces. Então eu ficava assim, de galho, de rosto em rosto, né? Eu poderia ir para outras cidades também, mas eu acabei optando por não ir. E muito importante, enquanto eu estava no rosto trabalhando e quando eu saía, vendia doce na rua, eu também estava me aprimorando nas minhas habilidades para me trabalhar remotamente, que era o que eu queria, era um objetivo na época. Então eu me esforçava ali fazendo cursos, procurando clientes, para mim conseguir, conseguir viajar, que é o meu objetivo final, que era viajar pagando hospedagem, que era mais tranquilo e eu ia crescer mais. Mas fazendo voluntariado eu cresci bastante. Eu não achava que eu ia crescer muito fazendo isso, mas eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a conversar melhor e também aprimorei ainda mais o meu inglês. Bom, vou falar aqui alguns erros no começo da minha jornada, tá? Bom, um dos meus primeiros erros é que eu queria apenas empreender. Não tem nenhum problema você querer isso, tá, pessoal? O problema é que, como a gente vive ali na época do Instagram, a gente fica vendo as pessoas tendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro, a gente acaba tendo uma perspectiva de que empreender é fácil, mas não é, é muito difícil. É claro que empreender digitalmente é muito mais fácil, a barreira de entrada é menor
do que você empreender fisicamente. Mas não deixa de ser difícil. É difícil ser empreendedor, tá? E esse foi o meu erro. Eu queria ter vários negócios ali e nenhum dava certo. E eu achava que o problema era eu, só que não era exatamente eu, é porque empreender é realmente difícil. Eu ainda não desisti de empreender, como esse meu canal, um dos meus projetos, mas leva tempo e eu tô tranquilo com isso porque eu tenho um emprego. Não façam como eu, que eu tive alguns empregos depois que eu fui demitido do Jovem Aprendiz, mas com o brilho do empreendedorismo eu acabei me demitindo desses empregos para focar no em empreender. Isso foi um erro, porque não dava certo. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter paciência, você tem que ter um tempo ali de amadurecimento, enfim. Esse foi um dos meus erros no começo, tá? Você tem que cortar pontes, sim, para você focar em outras coisas, mas você tem que ter uma reserva ali de valor para você começar a se manter e tudo mais. E pelo menos essa é a minha opinião, tá? É claro que tem pessoas em pessoas. Tem pessoas que, cortando todas as pontes, ela se vira ali do nada e consegue fazer a coisa acontecer. Mas não é o meu caso. Então talvez não seja também o seu caso. Então você tem que botar isso na balança. O outro erro também foi ter medo de sair da minha zona de conforto. Como eu disse para vocês, eu fui para São Paulo, só que é uma cidade perto. Eu poderia ter feito voluntariados em outras cidades, ou quiçá em até outros países, logo de começo. E isso é uma coisa que me prende até hoje. Às vezes eu tenho medo de ir para alguns países por medo de não ter dinheiro suficiente. E quando eu chego, eu tenho sim dinheiro suficiente. Era só minha mente criando desculpas para mim não ir. Então, uma coisa que vai acontecer contigo, caso você queira começar essa vida de nômade digital, é que você vai ter que sair da zona de conforto a todo momento. E se você tiver muito medo a todo momento, você não vai querer, você não vai gostar dessa vida, né? Por exemplo, toda vez que eu viajo, eu tenho que fazer novos amigos, eu tenho que conhecer novas pessoas, eu tenho que conhecer novos lugares, eu tenho que procurar novos lugares para me comprar as coisas. Enfim, é bem desafiador, mas você acaba gostando disso, né? Porque você fica ansioso, pô, nova cidade, novas pessoas. Será que eu vou conhecer pessoas legais? Será que eu vou, sei lá, ter uma namorada nova? Será que eu vou ter oportunidades novas? Isso é muito interessante. Bom, agora o que você precisa para ser nômade? Sendo bem sincero, você não precisa. Como eu te falei, eu fui nômade ali, sem computador, sem trabalhar digitalmente. Eu já era nômade ali, vendendo doce na rua. Então, eu acho que você pode ser nômade até fazendo isso. Mas você não precisa necessariamente vender doce na rua, tá? Você pode muito bem fazer um voluntário em um lugar, em um outro país, como, não sei, Suíça, Dinamarca. E, por exemplo, você, claro, tendo uma reserva é muito bom, mas nesse voluntariado eles oferecem, por exemplo, comida para você e a hospedagem. O que você mais precisa para sobreviver? É claro que tem pessoas que vão querer, eh, por exemplo, um plano de saúde, então isso vai ser mais caro ali. E como você vai para outro país é obrigado. Mas, por exemplo, você vai ter que pagar um planinho de saúde ali, dependendo do preço, não é tão caro. E basicamente é isso. É, o lugar que você for hospedar, você já tem tudo incluso. Para quem está se perguntando, eu fiz voluntários, voluntariados pela World Packers. Caso eu vou tentar achar o link com desconto. Caso eu não tenha esse link com desconto, eu vou deixar apenas o link para você. A Woodpeckers tem vários voluntariados, não só de hostels, que foi o que eu fiquei, mas de outros tipos de projetos sociais e, enfim, alguns bem diferentes. Bom, o que você realmente precisa? Você precisa de um emprego remoto, tá, galera? Caso você queira viver sem ser em voluntariado, você queira viver em hospedagens, você vai precisar se custear ali, pagar sua comida, quando você for sair, né? E também a sua hospedagem, e as suas passagens, que você usa as coisas mais caras, que eu vou falar aqui daqui a pouco sobre elas. Então você precisa de um trabalho remoto ou de clientes. Bom, hoje em dia, galera, eu não trabalho remotamente, eu tenho clientes. Você pode também trabalhar remotamente. O porquê eu não gosto muito? Porque quando você trabalha remotamente, parece que você tem um vínculo com a pessoa, então você não consegue ali fazer os seus horários, você não consegue comandar a sua vida, entre aspas. Já por outro lado, com clientes é diferente. Os clientes querem apenas que você resolva o problema deles.
Se você faz em 1 minuto ou em 10 horas, o problema é seu. E tem uma outra vantagem que eu gosto muito de ter clientes. É que, por exemplo, eu tenho 4 clientes. Se algum me demitir amanhã, eu ainda tenho 3 e eu posso correr atrás do outro. Entendeu? Raramente vão todo mundo te demitir de uma vez, né? O que no trabalho pode acontecer. Mas isso é de caso em caso, você tem que analisar e ver o que é melhor para ti. Bom, vamos falar agora sobre gastos, tá? Os maiores gastos, galera, vão ser sempre a passagem e a hospedagem. O que eu quero falar sobre isso também é que atualmente eu faço slow travel. Então eu viajo mais devagar, eu curto mais o lugar, né? Tem pessoas que eu vejo na internet que ficam 3, 5, 10 dias em um lugar e depois vão para outro. Isso pra mim é uma loucura. Então eu comecei fazendo de um em um mês e agora eu tô fazendo de 2, de 3 a 4 meses ficando no lugar e depois indo para outro. Eu gosto mais desse estilo porque você acaba tendo mais experiências com o lugar, com o local. Sabe, você não consegue aproveitar tudo e olhar tudo de 2 a 3 dias. Fora que você trabalha também, então tem dias que eu fico só em casa. Isso é uma parte ruim também, tá? Tem dias que eu fico só em casa, não vejo ninguém, e tem cidades que eu ficando um mês eu não consigo aproveitar tanto, então essa é uma parte ruim. Então por isso que eu tenho que ficar mais, porque eu tenho que ter tempo ali para aproveitar a cidade e trabalhar também. Porque como eu não tenho negócios no automático ali para mim, eu tenho que me esforçar aqui. Eu tô trabalhando normal. O que muda é que eu tô trabalhando remotamente. Então, sobre os gastos, sempre vai ser o maior gasto: passagem aérea, opa, e hospedagem. Sobre a passagem aérea, eu procuro no Google e tem uma ferramenta chamada Google Voos, e você consegue ver ali o melhor preço. E a hospedagem, que você pode ficar em hostels, Airbnb e hotéis. E também Couchsurfing eu coloquei aqui, mas eu nunca testei Couchsurfing. Eu só testei hostel e Airbnb, tá? Também tem um Booking, onde você pode ver algumas outras coisas legais, mas eu praticamente sempre fiquei no Airbnb. E no Airbnb você pode encontrar coisas muito boas e também coisas muito ruins. Você tem que ficar ligado nisso. Eu já fiquei em quartos também no Airbnb, é um pouco mais barato. Mas sinceramente tem lugares que não vale a pena. Tem lugares que eles cobram o quarto por um preço de um apartamento. Fica ligado nisso. Tem lugares que vai valer muito a pena você ficar em um quarto, que são bonitos, que são legais, são mais privados, mas não vai ter tanta diferença do preço de um apartamento para você ter mais privacidade. Então, tem esse lado. Bom, também coloquei aqui equipamentos essenciais para você começar a ser nômade. E, sinceramente, galera, tem coisas que você vai precisar, mas que não são necessárias quando você for começar. Você pode adquirindo elas no meio do seu caminho. Uma coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, são roupas boas, tá? Roupas boas, quando eu digo, são boas que são roupas que você não tem que se preocupar se está amassando, se está ficando velha. Enfim, vale muito a pena você investir um dinheiro a mais em uma roupa que vai durar quando você é nômade. Principalmente porque essas roupas de algodão, eu comprei duas aqui e me arrependi. É que elas eram bonitas, mas eu me arrependi totalmente, porque eu mal uso elas, porque eu não tenho mais paciência de ficar passando. Quando você passa roupa de algodão, não sei o que acontece, ela não fica tão legal quanto uma roupa com tecido modal, que é que é essa roupa que não amassa e também não fede tanto. E onde você pode comprar essa roupa? Você pode comprar na Insider. Eu vou deixar os links aqui também para vocês, mas eu não comprei a minha pela Insider. Caso você não tenha tanto dinheiro assim como eu, você pode optar por procurar apenas o tecido que a Insider usa, que é o modal. O segredo é a modal. Tem também a Basicamente, que tem esse tecido. Eu comprei uma promoção muito boa, que eu paguei R$ 37 por roupa. Agora tá um pouco mais caro, deve estar uns 87, mas vira e mexe nesse site da Basicamente, que é uma concorrente da Insider, tem uns descontos muito bom, então dá para aproveitar legal. Outra coisa que você vai precisar também são os cartões, né? Caso você for viajar para outro país. Caso você viaje no Brasil é mais tranquilo, mas é bom sempre ter alguns cartões reserva. Por exemplo, eu tenho um cartão da Wise e o cartão da Nomad, que eles são muito bons e eles, para quem não sabe, são cartões de débito, tá? Internacional. Então você coloca um dinheiro ali, você converte ali para a moeda que você quer. No caso da Nomad é dólar, mas no caso da Wise você pode escolher a sua moeda e você está pronto para usar em qualquer país. Então é bem simples, tá? Tirando eles, eu também uso um cartão de crédito
zerado ali para emergência. Mas isso é caso eu vou para outro país, porque para quem não sabe, você consegue sim fazer compras com seu cartão de crédito aqui do Brasil e em outros países. Só que a taxa do IOF, que é a taxa que eles cobram para converter eh, o, o real para o dólar, é muito caro. Então eu acabo usando a Wise e a Nomad em débito ali, que o IOF é muito mais barato. Acho que é 1,1% de taxa, enquanto a de cartão de crédito é 6,0%. Então é bem carinho. Mas enfim, eu vou deixar tanto o link da Wise e da Nomad aqui na descrição. Eu sei que vocês já estão careca de ouvir esses links, mas caso você vá abrir e queira ajudar o canal, é muito bom e você vai se ajudar também, que você vai ganhar alguns descontos e alguns benefícios lá. Bom, eu coloquei aqui mala de viagem, notebook e celular. Mas a mala de viagem você vai precisar, mas eu tô pensando até comprar uma mochila, que eu quero começar a viajar com uma mochila não tão grande, tá? Não é aquelas mochilona. Eu coloquei aqui, mas para encher linguiça. Notebook, é importante o notebook ser leve. Eu comecei a viajando com um notebook que era um trambolho. Então, enfim, não é muito bom. Eu pensei em comprar um iMac não, um MacBook, só que ele é um pouco mais caro e eu não tenho dinheiro ainda. Então eu fiquei procurando, eu achei um da Lenovo, que é o IdeaPad, que ele é bom e ao mesmo tempo ele tem um custo acessível e ele é fino e muito leve. Mas não é tão fino quanto o Apple, claro. O Apple ali, o MacBook é o meu sonho. Sinceramente, não é o meu sonho apenas por ser um MacBook, mas sim porque ele é muito leve. Estranho isso, né? Pagar, tipo, uns 10 mil a mais em um notebook só porque ele é mais leve. Enfim. Eu coloquei também ter dois celulares bons. E um de backup, se você puder. E um celular com chip virtual. Pra você ter uma noção, não tenho nenhum desses. Os meus celulares não são tão bons. Os meus celulares, por exemplo, não são tão bons. Eu tenho um de backup, mas eu não tenho um com chip virtual, que é o que eu quero futuramente. O negócio do chip virtual é importante para quando você for ficar viajando de muitos e muitos países. Porque quando você chega no país, você tem que comprar um chip, tem que cadastrar ele e você fica sem internet até lá. E é muito ruim você ficar sem internet. Você, com o chip virtual, você consegue, assim que tá descendo do avião, já baixar o aplicativo, comprar o chip, botar crédito e pronto, sair com a internet. Então é uma coisa bem legal futuramente, mas que não é necessário, tá? O essencial mesmo é você ter uma bala ali, é, ter um lugar para ir e já era. Não tem muita coisa não, muito um esquema de regras. O que você vai precisar mesmo é de coragem no começo, tá? No começo foi muito difícil pra mim, porque o medo te impede, galera. O medo te impede e assim, não aconteceu nada, foi bem tranquilo. E quando você começa a fazer, você olha pra trás e fala: "Puxa, eu enrolei tanto tempo pra no final foi tão simples quanto eu imaginei. Não aconteceu nada." Pra vocês terem ideia mesmo, eu fiquei quase que um ano enrolando com esse meu projeto e faz agora uns 6, 7 meses que eu tô ali viajando de cidade em cidade e até agora não aconteceu nenhum perrengue assim que, pô, que me fez desistir. Nada muito grave, entendeu? E eu já poderia ter feito isso há um tempo. E eu vi que era simples, não é algo de outro mundo, né? Porque aparece o pessoal lá na internet fazendo essas coisas, viajando, vocês vê eles em lugares muito caros. Lugares que você, pô, eu nunca vou poder ter condição. Eu vendo os vídeos, eu acredito que eu não tenho condição. Então, imagina quem ganha menos, né, do que eu, por exemplo. Então, é meio ruim, você acaba tendo a impressão de que é impossível para você. Mas já aviso que dá pra fazer isso até de graça. Você tem que ter muita coragem, coisa que eu não tenho pra sair de outro país e fazer voluntário. Mas ainda, porque eu pretendo fazer, porque eu sei que não é algo, coisa de outro mundo, né? Depois que você faz, você perde o medo e a fila anda. E é isso aí. Bom, lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo e caso você tenha alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês. Então, deixa aqui na descrição. E é isso aí. Até o próximo vídeo.